Se então eu consigo compreender qual é a origem da ansiedade, fica muito mais fácil para eliminar ela da minha vida, não é verdade? Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga e eu atuo na área com abordagem integrativa. Aqui no canal a gente fala sobre o autoconhecimento e agora a gente está fazendo uma série sobre o sofrimento humano. Se você ainda não viu, assiste o último vídeo em que eu conto como eu fiz um mapeamento para entender o que é que está trazendo tanto sofrimento para as pessoas. E nesse vídeo eu identifiquei os principais pontos em comum. Aí a gente vai hoje falar do carro-chefe, do número 1. Aquele ou aquela que virou o amigo número 1, melhor amigo da maioria das pessoas, né? Ou seria inimigo, o melhor inimigo das pessoas, que é a ansiedade. Se você não sabia, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Ano passado, esse dado eu achei impressionante. A palavra ansiedade foi a mais pesquisada nos mecanismos de busca da internet. Então você imagina o quanto esse é um problema que hoje faz parte da vida das pessoas. Talvez você esteja passando por isso. Vamos falar um pouquinho qual é a origem dela, onde ela nasce? Porque esse mapeamento foi feito o quê? A gente mapeou os pontos principais que estão acontecendo para entender o que é que está originando todos esses problemas, o que é que está causando todos esses problemas. E a gente entendeu de onde está partindo isso, da desconexão de si. Quando nós estamos desconectados de nós, nós consequentemente estamos desconectados do outro e desconectados da vida de uma maneira geral, do sentido da vida, do propósito, das perspectivas de vida. E nós temos sintomas, ou nós colocamos na nossa vida pontos complicados, como a ansiedade, como a insegurança, como o medo da rejeição. Lá no último vídeo eu te contei todos os que eu consegui mapear. Vamos entender por que é que a ansiedade vem da desconexão de mim? Primeiro, a ansiedade não é uma doença a priori. Todos nós temos a ansiedade em determinados pontos da vida. Ela é uma resposta natural do nosso organismo. Se eu vou fazer uma prova muito importante, eu vou me sentir ansiosa. Se eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar ansiosa, eu vou repassar tudo mentalmente, eu vou conferir tudo mentalmente, conferir tudo né, na prática. Então, a ansiedade ela é natural, ela se torna uma patologia quando ela passa a ser exacerbada. E aí ela passa a ser aquilo que eu costumo dizer que é a doença do e se. E se não gostarem de mim? E se eu for humilhada? E se eu magoar alguém? E se eu for magoada? E se eu sofrer? E se não der certo? E se? Né? A gente está sempre colocando uma catástrofe lá naquilo que vai acontecer lá na frente. Essa catástrofe ela nasce no nosso passado. Mas a gente está sempre ali no futuro que a gente não sabe o que vai acontecer e o que vai acontecer na nossa cabeça que nos causa ansiedade é apavorante. A ansiedade, para a gente entender muito claramente, ela não é uma emoção. Com um episódio de ansiedade ou com uma situação ansiosa, a gente vai sentir emoções específicas, principalmente o medo, mas também pode vir a raiva, também pode vir a tristeza. Então, em primeiro lugar, para a gente conseguir desconectar da ansiedade, a gente precisa conhecer as nossas emoções, saber identificá-las e saber lidar com elas. Esse é o ponto número 1 que eu trouxe aqui para vocês sobre o autoconhecimento. Se você consegue trabalhar suas emoções, quando essas emoções surgem num momento de ansiedade, o momento já se torna bem diferente. E aí você se conecta consigo mesmo de outras formas. Como? Conhecendo as suas motivações, conhecendo os seus valores, o que é caro para você, entendendo quais são as suas habilidades e no que você é limitado, para compreender um pouco melhor quais são as suas qualidades e os seus defeitos. Eu não gosto da ideia de defeito. Quem me acompanha aqui já entendeu. Para mim, defeito tem uma caneta, um computador, um celular, um telhado. Um ser humano não tem defeitos. Um ser humano tem limitações. E se eu entendo quais são as minhas limitações, eu me coloco na vida com maior assertividade.
Eu preciso entender quais são os meus padrões de pensamentos, meus padrões de comportamento, trabalhar aqueles que me fazem sofrer. E isso tudo me coloca em conexão comigo mesmo. Porque eu me coloco de maneira assertiva na vida. E eu não tenho medo do que vai acontecer lá na frente. Eu tenho repertório, ou como eu costumo dizer, eu tenho recursos para atuar diante daquilo que vai acontecer. Então, se hoje, vamos pegar um dos exemplos que eu trouxe aqui, se hoje a minha ansiedade está relacionada com eu vou fazer alguma coisa, mas eu estou sempre com medo de magoar as pessoas. Se eu tenho repertório, se eu tenho recursos, se eu tenho autoconhecimento suficiente para agir a partir de mim, e isso acontecer, eu sei agir diante de uma situação dessa. Quando eu magoar alguém, eu vou saber me colocar diante disso. Ou eu vou saber evitar para que isso não aconteça. Então você consegue entender? Se você está conectado com si mesmo, você consegue agir de maneira assertiva diante das coisas. E você não se preocupa se vai ser assim, se vai ser assado. Porque você sabe que independente do que vai acontecer, você vai saber se colocar. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar duas coisinhas aqui embaixo na descrição. Não, uma na descrição do vídeo e outra eu vou te contar aqui que é para você fazer. Porque como eu sempre digo, a minha intenção aqui é sim disseminar as boas palavras, mas também é ajudar pelo menos uma pessoa no dia de hoje. E eu quero te trazer prática e não só um monte de discurso que vai encher a tua cabeça. A primeira delas é, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um e-book gratuito, é só você clicar, acessar, onde eu coloco todos os pontos do autoconhecimento e te dou sugestões para que você comece a colocar hoje mesmo em prática na sua vida o autoconhecimento. Começar a se conectar consigo mesmo. Então vai ficar aqui na descrição, você vai lá, clica, salva ele e vai ler com calma, começa a aplicar isso na sua vida. E o ponto número 2 é, eu vou te dar uma sugestão para quando você se sentir ansioso. Converse com a sua ansiedade. Sabe aqueles diálogos mentais que você costuma ter? Todo mundo tem, não sei se você sabia. Às vezes a gente cria um diálogo com alguém, faz esse diálogo com os seus pensamentos catastróficos. Vamos voltar no meu exemplo? Eu tenho medo de magoar uma pessoa com uma atitude que eu tenho. E aí eu penso assim, o que eu posso fazer para evitar magoar essa pessoa? E se eu fizer isso ao invés daquilo? Tá, mas de qualquer forma, se eu fizer alguma coisa, eu vou acabar magoando. Joia, entendi que eu posso magoar. Você vê, isso é um diálogo que eu tô criando aqui na minha mente, tô contando ele para você. E se eu magoar, como é que eu posso agir? Talvez eu possa avisá-la antes que eu vou fazer alguma coisa e aí talvez ela fique magoada com isso, então eu já vou conversar com ela antes. Ou então eu não consigo conversar, mas se eu magoar, eu posso agir de tal maneira. Crie diálogos na sua cabeça para aquilo que te causa ansiedade ser apaziguado pelo seu outro lado da conversa. Deu para entender? O vídeo de hoje era esse. Eu espero de verdade que você compartilhe, porque eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão passando pela ansiedade. Eu vou continuar nessa série e vou trazer todos os pontos que eu mapeei, que causam, né, que estão sendo causados, na verdade, por essa desconexão de si, para que você consiga hoje retomar ao seu estado de presença em si. Combinado? Curte, se inscreve no canal, ativa sininho, todas aquelas coisas para que a gente consiga juntos disseminar as boas palavras, ajudar as pessoas. E eu vou te pedir uma coisa do meu coração. Não fica só aqui nesse conhecimento, pega tudo isso que eu estou trazendo aqui e busca mais, e segue perfis em redes sociais, e estuda, aprende, coloca em prática na tua vida. Tu vai ver o quanto o sofrimento ele vai ficando no passado. Um beijo no coração e até a próxima.